Fala, meu povo brasileiro, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Rocco, aqui do canal Raças do Brasil, e hoje a gente está fazendo aí um material especial. É um compilado, trazendo uma entrevista do Ralph Bender, criador ali que idealizou o projeto de reconhecimento do Bulldog campeiro, um preservador do antigo Bordoga, né? Ele, junto à sua esposa, Márcia Goulart, foram pessoas que se dedicaram, levaram suas vidas para trazer os Bordogas, reconhecer a raça Bulldog campeiro e também o Bulldog serrano, né, tiveram sua participação. Para mim é sempre um conteúdo muito legal, afinal de contas eu comecei a acompanhar, estudar e me dedicar mais a essa questão das raças de animais brasileiros devido a uma curiosidade sobre Bulldog campeiro. Há anos atrás eu encontrei umas figurinhas de chiclete ainda e eu vi que tinha uma que era do Bulldog campeiro e eu falei, cara, Bulldog campeiro, será que existe isso? Então, a partir daquele momento eu comecei a pesquisar, eu estava fazendo até um curso de informática, eu tinha ali 12 para 13 anos, e desde então muita coisa aconteceu, né? Tenho muitas revistas, Cães e Companhia, por exemplo, tenho vários livros, nas redes sociais, desde o antigo Orkut, depois Facebook, hoje aqui no Instagram e no YouTube. Então sempre procuro acompanhar, procuro estudar, procuro conhecer mais. E posso dizer que tudo isso aí veio do Bulldog campeiro, de certa maneira, né, da minha curiosidade de conhecer o Bulldog campeiro. Começou pelos cães, depois hoje eu gosto de conhecer sobre, enfim, tudo que é tipo de bicho, né? Então, essa é uma forma de trazer à tona de volta esse vídeo que foi tão legal, produzido pelo Fábio Nita, criador do Canil Matilha de Ogros, né? Que criava tanto Bulldog campeiro quanto Dog brasileiro. Então agradeço aí, valeu Fábio, obrigado por tudo. E também fica como uma homenagem ao pessoal do Rio Grande do Sul, que o Ralph era gaúcho, né? Natural ali da cidade de Taquara, e que está passando por um momento tão difícil ali, todo o pessoal, os irmãos do Rio Grande do Sul. Eu desejo muita força e que Deus consiga dar consolação àqueles que perderam familiares e ânimo para aqueles que perderam bens materiais, que possam se recuperar e tudo ficar bem mais logo mais breve possível, né? Bom, então sem mais delongas, logo após a vinheta, confiram esse material produzido pelo Fábio Nita lá no ano de 2012, com uma palestra de Ralph Bender sobre as origens dos Bulldogs e o Bulldog campeiro. Grande abraço. Bom, gente, quando eu fui convidado pelo Eras para falar sobre a origem do Bulldog campeiro, eu fiquei assim, pensando, poxa, não tem literatura sobre isso, onde eu vou encontrar, né? Eu tenho que encontrar, eu tenho que ir atrás do que é o Bulldog, porque especificamente o Bulldog campeiro não existe. O que está sendo feito é o livro, né, que ainda falta finalização. Eu vou primeiramente começar que eu vou chegar no final no meu trabalho, mas primeiramente eu vou falar um pouco sobre o Bulldog em si. Eu peço a compreensão de vocês, que o meu forte não é falar em público também, eu não sou pastor, não sou político, não sou professor, até por sinal eu falo mais com cachorro do que com gente. Mas o seguinte, como começou o Bulldog? O que é esse, que eu chamo até pode ser assim, um registro histórico que a gente tem na mão. Vamos começar lá do Bull Bait, do início do Bull Bait de 1211, se eu não me engano. Um lord passeando pelo castelo dele, enxergou dois touros brigando, e nisso de repente aparece um cachorro de origem britânica, certamente vindo com os romanos que invadiram a Inglaterra. Eram uns tipo mastim menor um pouco, cães assim de 50 quilos, vamos dizer. E esse cachorro, quer dizer, então,
ascendência do Bulldog já tinha esse trabalho com touros, né? Quando existia uma guerra e um monte de soldados, milhares. Para alimentar esses soldados tinha que ir junto uma tropa de touros. Esses touros eram cuidados por tropeiros e por cães, né? Então esse instinto de lidar com o gado já existe milhares de anos, vamos dizer assim, né? Então ele vendo aquilo, ele viu aquele cachorro abatendo o boi, logo mais abaixo numa rua, entrou, o cachorro derrubou aquele touro, e ele se entusiasmou de tal maneira com aquilo, e juntou gente ali, todo mundo olhando aquilo e achando aquilo sensacional, que ele inventou a partir daí o bull bait, onde durante séculos foram selecionados o bulldog para abater o touro o mais depressa possível. No início eram 2 cães, depois foi aumentando. No passar dos séculos, o bulldog foi diminuindo de tamanho. Aquele cão que era enorme começou a ficar mais baixinho, com o peito mais largo, porque eles descobriram e foram vendo que aquele cão que tinha o peito mais aberto, ele conseguia se safar do coice, da pampada, com mais facilidade. Era um cachorro mais rápido, enquanto os outros maiores, mais vagarosos, levavam chifrada e coisa. E partindo daí foi feita a seleção. Durante 6 séculos foi selecionado o bulldog para abater o touro. Quer dizer, era valorizar o cão mais feroz, o cão mais preciso. Vocês veem, assim, 6 séculos dá mais que o descobrimento do Brasil até agora. É muito tempo de seleção. E esses cães, à medida que o tempo foi passando, eles foram diminuindo o cão e dando uma atenção, especial valor ao prognatismo, os cães que eram prognatos. Ele tinha mais facilidade em segurar, ele não rasgava o boi, a carne, então ele conseguia segurar. Eu sempre dou o exemplo assim, tu pega uma folha de papel e coloca uma tesoura aqui e outra do lado, bem do ladinho, como se fossem os 2 dentes de cachorro, né? E tu puxa aquilo com toda a força, a folha provavelmente vai rasgar. Agora, se tu botar uma tesoura aqui e a outra ali, tu vai puxar, ela não vai rasgar, ela vai manter presa. Agora, quando tu imagina com a força da mandíbula apertando, não sai de jeito nenhum, né? Esses cães foram apurados dessa forma. Esse prognatismo foi apurado a partir do século XVII, né, 1600 e alguma coisa. Lá eles começaram a notar que esse cachorro, que era um pouquinho prognado, talvez até por defeito, tinha mais facilidade em segurar o boi. Então foi dada atenção àquilo ali. Hoje o bulldog, a gente pensa assim, o campeiro é só veio para o Brasil, o bulldog. Não, ele tem toda essa história atrás, isso que me fascina, porque tu tem um registro histórico na mão ali. Porque quando tu vê um filhotinho ali, às vezes brincando, começa a brincar e não param mais. E por que aquilo ali? Por que eles têm esse comportamento? Porque esses 6 séculos eles foram apurados para isso aí, né? Então aquilo está dentro do gene do cachorro, né? Agora vamos chegar assim, para o término do bull bait. Coincide com o tempo, com 1835, coincide com a Revolução Farroupilha, e a Revolução Farroupilha se deu por causa do que? Das charqueadas, né? Então, o que é charqueadas? É carne de gado que eles tinham que abater. O Rio Grande do Sul tinha gado solto, selvagem, eles eram obrigados a pegar aquele gado, precisava de cachorro bom e bravo. Então, durante todo esse tempo da colonização do Brasil, esses bulldogs vinham vindo para cá, assim como também não só os bulldogs, mas todas as raças que fizeram parte, assim, vamos dizer, que o bulldog fez parte da criação dela, porque o bulldog se tornou um cão
famoso na Inglaterra. Ele se espalhou pela Europa como o cão da moda, vamos dizer assim. E então, várias raças, todas que levam o nome de Bull, Bull Mastiff e outras tantas, essas é certo que tem Bulldog, mas tem várias outras, Bulldog de Bordeaux, né, esse Alano espanhol, esses também tem o Bulldog neles. Os nossos vizinhos aqui, os hermanos, tiveram a colonização deles na mesma época que a nossa. Por ali entrava o cachorro também, de lida com gato. O Uruguai, a Argentina também tem tradição na lida com gato. Esses cães, quer dizer, tu vai pensar assim, veio com a colonização alemã, os bulldogs para cá. Não, enfim, já vinham vindo há muito tempo. Esses cães, não só o bulldog, mas essas outras raças criadas, né, com o bulldog, eram usados na lida com o gado diretamente. Imagina a necessidade desses cães num tempo assim onde não tinha cerco, o gado era solto. Eu vejo às vezes naquele centro de tradição gaúcha, CTG, aquele museu antigo, tem uma lança, ela é pontuda, a lança aqui tem uma fisga. Aquilo servia para o ginete de cima do cavalo, fazia assim, pegava no tendão de Aquiles do touro e o touro caía. Né? Quer dizer, imagina assim, eles pegavam um boi desse jeito, no qual a grande necessidade que eles tinham de um cão que fizesse isso. E aí que o nosso bulldog fazia parte, esse era o trabalho do cão tropeiro, do nosso bulldog campeiro. A partir do momento que terminou o bull baiting, o bulldog começou a ser selecionado mais para beleza. Esse cão continuou vindo para cá. Quer dizer, o nosso bulldog campeiro não é a criação dele não é só o bulldog de antigamente, mas o bulldog moderno também. Não estou falando contemporâneo, estou falando, vamos dizer assim, até 1950. Esse bulldog também, eu tive a oportunidade de ver em matadouros cães que se pareciam com um bulldog inglês maior um pouco, que às vezes não tinham condições nem de trabalhar, mas que tinham filhos que trabalhavam. Eu conheci um cachorro em Serra Grande, ele tinha 13 anos de cachorro, durante a vida toda, ele tinha conseguido cobrir 2 cadelas, porque ele era muito baixo, muito atarracado, o que não era um cão. Certamente esse bulldog não seria um cão lá de 1600 ou 1700, um cão atual, né? E esse cachorro possuiu eu tive a oportunidade de pegar um filho dele e acasalar com as minhas cachorras. Então tem várias histórias desse tipo, assim, que a gente vê que o bulldog moderno também, nos últimos tempos, fez parte do bulldog campeiro. E uma vez o senhor me disse assim, para a gente ter uma ideia geral assim, do que é um bulldog campeiro. Ele disse assim, existe o bordoga graúdo e o bordoga miúdo. Daí, o bordoga graúdo é aquele que tu vê trabalhando aí com o gado aí. O bordoga miúdo é um cachorro muito bravo, sem ouvido, com os dentes para fora, com os peitos revirados, daí com aquilo a gente vai entendendo, né? Esse bordoga graúdo trabalha. O bordoga miúdo, tu não pode levar para trabalhar, que ele não tem ouvido, é muito grave. Então, para te ver o temperamento desse, o que ele diz para mim então? Agora, se tu acasalar o bordoga graúdo com miúdo, daí dá bom. Daí dá bom. Ou então, se tu acasalar uma outra raça, tu pega um policial, um veadeiro, acasala com bordoga miúdo, também dá bom. Então, essa era a ideia do cachorro. Eles iam apaziguando as gerações do bulldog com outras raças, né? Vai ficar mais fácil trabalhar. Esse cachorro de lida de gado, a gente sabe que a partir dos anos 60, ele começou a entrar em declínio
pela vinda das outras raças para cá, de Rottweiler, Pitbull. O Code já tinha aqui até origem ao Ovelheiro Gaúcho, mas várias outras raças que a gente conhece, raças comuns. O Bulldog, por não ter registro, era um cachorro comum, desvalorizado. Quando eu comecei a criar o Bulldog, meu pai me disse assim: o que tu quer criando vira-lata? Um cachorro comum, que na época, vamos dizer, o preço de hoje tu vai comprar por 50 reais, o que tu quer? Tu quer ter despesa, só um cachorro não vale nada. E isso que ele via no matador lá, mas ele não tinha o respeito que eu tinha pelo Bulldog, por aquele acontecimento que eu conto no site de Doberman, tá? Que eu gostava muito de Doberman, até que um dia eu sempre admirava aquele cachorro em matador, até que um dia um Doberman foi brigar, eu aticei, o gurizão, sabe que o gurizão faz arte, eu peguei o meu Doberman, aticei num Bulldog que estava passando nos tropeiros, eles passavam na frente de casa, eu aticei o Doberman e foi até o meio do campo, de lá um tropeiro mandou o Bulldog dele pegar o meu, só um, ele estava com uns 4 Bulldogs, ele pediu para um lá pegar, esse Bulldog saiu correndo pelo meio do campo, foi indo assim, bom, não foi uma briga, foi uma surra. Daí eu naquela época o Dog tinha 2 filmes do Dog, recém-lançado, era a Gangue dos Dog, e os Dog nos atacam, né? Eu pensava assim, pô, tem o melhor cachorro do mundo, né? Esse cachorro aqui, vou mostrar para esse gringo lá o que é um cachorro. E me dei mal nessa. Então, aí eu comecei a admirar o Bulldog a partir dos 15 anos. A partir dos 15 anos eu fui atrás de Bulldog, daí eu pensei assim, olha só, o primeiro eu pensei assim, não, eu vou ter uma cadela Bulldog e um macho Doberman, daí eles nunca vão acasalar, vou ter uns opostos, né, um bem magrão e um reforçado, para mim tá de bom tamanho. Até que essa cadela entrou em si, sabe como é que é? Cachorreiro no bom sentido, né? Comecei a tirar ninhadas ali, daí depois que e daí eu sempre tinha assim, 2, 3 cachorras em casa, ia buscar em outras cidades, viajava, qualquer um me dizia, eu perguntava muito para açougueiro, porque açougueiro sempre tem relação com o matador, né? Então eu dizia, na época não tinha internet, ainda era telefone, às vezes era ruim, não conseguia o telefone da pessoa, era um problema, mas fui conseguindo arrebanhar uma quantidade boa de cães. Esses cães eu fui cruzando, acasalando entre si, selecionando até onde eu podia, mas eu comecei minha criação assim, em quantidade mesmo a partir de 85, que foi quando eu casei. Daí dali pra frente, bom, agora não estou mais morando com o pai, posso ter quantos cachorros eu quiser. Daí comecei a arrebanhar cachorro, encontrar onde eu conseguia, levava lá para casa, cruzava com a intenção, ainda não tinha a intenção, a gente nem sabia de reconhecimento de raça, eu queria só ter o Bulldog para não deixar desaparecer, aquele cão um pouco valorizado, porque algumas pessoas que conheciam ele chegavam para mim e achavam bonito aqueles cachorros e o trabalho que eu estava fazendo, só tu que cria aqui, ninguém mais, nunca mais viu esses cachorros. Aquilo ali me animava, mas em contrapartida também muitos falaram mal daquele cachorro, e o que tu quer hoje em dia, isso aí já era, mortório, né? Então, mas eles não tinham conhecimento, eles achavam que, por que tinha desaparecido? Porque não prestava, então o Rottweiler é melhor, porque está famoso agora aí, né? As pessoas, infelizmente, pensam assim. Não que o Rottweiler não seja bom, mas... E essa minha luta, eu digo uma luta até porque foi uma questão assim, eu cheguei num ponto em que eu não tinha mais como vir desistir daquilo ali. Eu estava já várias pessoas me conheciam já por criar, vinham me procurar, então não tinha mais como. O Ralph parou de criar um blog, eu que dava força para todo mundo criar, mas teve momentos nisso aí que eu me sentia assim, pressionado, às vezes não tinha condições financeiras. Eu tinha o ganho do meu trabalho é toda aquela criação ali. Eu tinha 2 filhos pequenos. Eu
Então eu tinha que fazer um sacrifício enorme para manter a Márcia, às vezes cita isso aí como um sacrifício nosso. Daí muitas pessoas acham que não é tanto assim, mas foi assim mesmo. Os meus filhos não tinham amigos quase, porque quem é que ia lá chegar lá em casa, numa casa onde tem 40 cachorros, vão morrer lá mesmo, né? Então meus filhos, nós tínhamos que pegar assim, o filho da empregada, esse tipo de coisa, para levar para casa para brincar com eles, ou levar eles, né? Mas como eles não tinham conhecimento, porque ninguém ia na casa deles, eles fizeram esse sacrifício também. Mas eu vejo assim, que isso tudo valeu a pena, sabe? Valeu muito a pena, porque eu consegui chegar até o reconhecimento dessa raça. A Márcia até que teve a ideia do reconhecimento, porque por mim eu acho que eu estava acumulando cachorro até hoje na casa e não tinha nem me tocado. Ela disse, porque nós vamos registrar isso aí. Ela começou a batalhar em cima disso. E daí em 2001 veio o reconhecimento da raça. O que se diz uma raça pronta, mas na verdade ela não é uma raça pronta. A gente tem muito que trabalhar em cima. É a mesma coisa, imagina assim, depois o Bulldog inglês, depois do Bull Bait, ele teve o primeiro standard de uma raça, foi porque antes não era raça, era tipo. O cachorro era criado de acordo com a aptidão, então uns eram mais faciosos, outros menos, não tinha aquela preocupação em seguir um padrão. Esse padrão foi começado a seguir no Bulldog inglês a partir de 1959, se eu não me engano, foi o primeiro padrão. 1859, primeiro padrão da raça, começaram a seguir aquele padrão. Mas imagina assim, o Bulldog inglês, 10 anos depois de ser feito o padrão, será que ele era homogêneo? Provavelmente não. Todos eram Bulldogs, mas um era mais facioso, um era menor, um era maior. Até eu acho que chegar a uma homogeneidade, nós do Bulldog campeiro, a gente tem que trabalhar, tem que buscar isso aí. A gente tem que ter, todo criador tem que ir atrás, tem que ler o padrão, tem que estar sempre por dentro, saber exatamente, conhecer cada vez mais, não só, eu gosto de uma cabeça, eu gosto do peito e cabeça, mas e daí a prumo, e como é que o cachorro se movimenta. Ele é um cachorro de trabalho, ele vai ter que correr, ele vai ter que fazer força. Como é que ele vai ter as pernas de trás assim? Para daí dar um desgaste enorme nas articulações, ele vai trabalhar 2 anos, vai ter que parar. Então isso aí, um cachorro assim não deve ser acasalado, estou dando um exemplo, né? Então isso, a gente tem que estar sempre buscando a perfeição, a estrutura, tanto na estrutura do corpo, como no temperamento também. O cachorro não pode perder cachorros que... Isso é uma coisa que eu sempre observei. Um Bulldog medroso não pode. Um Bulldog ele não pode ter medo de estouro, não pode ter medo. Tu vai ver que teu cachorro é bom quando tu coloca ele numa situação diferente da que ele está acostumado. Se ele der para trás, tu pode até ir habituando ele com aquela situação. Agora, quando tu vê que não tem jeito, meu amigo, tira, porque esse cachorro não vai, ele não tem equilíbrio no temperamento dele para representar a raça, vamos dizer assim, né? Bom, eu desejo, obrigado pela atenção de vocês. Alguém tem alguma pergunta a fazer, talvez? E daí eu passo a bola. Mas valeu, muito obrigado pela atenção. Fico agradecido. Valeu.